Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química. Mais um nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e principalmente se dedicando aos estudos. Olha só, pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as suas devidas anotações. E sempre que for possível, você faça um print da tela, né? Para você pegar essas informações de gráfico, tabela, passar para o seu caderno e continuar os seus estudos. Turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Estamos trabalhando cinética química, ok? E dentro da cinética, hoje na nossa aula, nós vamos abordar os fatores que influenciam na velocidade das reações, ok? Então, fatores que influenciam na velocidade. Bom, cinética, olha só, é o estudo das velocidades, é o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que nela influenciam. Então, a cinética vai abordar a velocidade e já trabalhamos aulas relacionadas, por exemplo, à velocidade média das reações, como calcular, como interpretar a velocidade das reações. Então, a cinética ela foca na velocidade e também, turma, olha só, nos fatores que influenciam a velocidade. Porque, ó, podemos ter uma reação, certo? Uma reação tipo A, e essa reação ela é lenta. Nas condições ambiente, ela é uma reação lenta, mas queremos que ela seja uma reação rápida. Então, a gente vai trabalhar algumas situações para acelerar essa reação. Ou então, existe a necessidade de retardar, certo? Frear uma reação, certo? Por exemplo, uma reação que gera o apodrecimento do alimento. Então, a gente não quer que o alimento estrague, né, com facilidade. Então, a gente quer retardar esse processo, certo? Então, estudar os fatores que influenciam na cinética, né, também é objeto de estudo na cinética química. E hoje nós vamos abordar esses fatores, turma. Bom, como primeiro fator que influencia na velocidade, na cinética das reações, nós temos a superfície de contato. Olha só lembrando que para haver reação, né, é necessário que os reagentes entrem em contato. Chamamos isso, numa aula anterior, de choque eficaz. Então, é preciso que os reagentes entrem em contato. E quanto mais fácil for esse contato, mais rápida será a reação. Então, olha só, quando o reagente está no estado sólido, a reação ocorrerá na sua superfície. Assim, quanto mais fragmentado, né, mais disperso for esse reagente, maior será o número de choques e maior será a velocidade da reação. Então, nós podemos destacar o seguinte: quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior a velocidade da reação, certo? Quanto maior a superfície, maior a velocidade da reação. E o contrário também é verdadeiro. Então, eu trouxe como exemplo para vocês, ó, a reação entre o carbonato de cálcio, que é o mármore, com um ácido, nesse caso aqui o ácido clorídrico. Então, eu vou ter a formação, né, do do cloreto de cálcio, da água e do gás carbônico, né? Esse gás carbônico a gente vai perceber porque haverá a formação de bolhas, né, ou uma efervescência no líquido. Então, nós temos aqui, ó, duas situações, figura A, figura B. Nós colocamos, né, nós temos um recipiente, que nesse recipiente nós temos, né, o ácido clorídrico, ok? Na forma líquida. E aí colocamos massas iguais do mármore. Só que na figura A, né, o mármore num pedaço inteiro, certo? Num bloquinho, num cubinho de mármore. E o outro ele na forma de pó, né, pulverizado. Então, eu vou perceber que a reação está ocorrendo porque haverá a formação de bolhas, um borbulhamento ou efervescência.
Então, olha só, na figura A que nós temos o bloco do mármore, a formação de bolhas, né, o borbulhamento, ele é menor do que naquele recipiente que nós temos um mármore pulverizado, certo? Então, olha só, a efervescência, né, no carbonato de cálcio, né, na forma de pó, é mais acentuada, né? Existe um borbulhamento maior, porque maior superfície de contato. O aumento da superfície intensificou a velocidade da reação, certo? Mas tem um detalhe, ó, mas não a quantidade do produto formado. Haverá a mesma formação, né, a mesma quantidade de produto será formado nas duas situações. Só que em um vai ocorrer de forma mais rápida, certo? Mais intensa. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Uma outra situação, olha só, seria a queima de uma peça de ferro. Só que o ferro, por exemplo, na forma de um prego, certo? E na forma da palha de aço, ok? Então vamos pegar massas iguais, né? A massa do prego e da palha de aço. E vamos levar ao fogo, né? Para que haja uma queima, né? Uma reação de combustão. A reação, essa combustão na palha de aço, ela vai ser intensa, rápida. Rapidamente nós vamos chegar ao fim da reação. Por quê? Por quê? Olha só. Se queimarmos ao mesmo tempo uma palha de aço e um prego, sabemos que com certeza a palha de aço reagirá mais rápido, embora ambos tenham como componente principal o ferro. Por que a palha de aço vai reagir mais rápido? Porque a superfície de contato é maior, certo? Porque nós temos esse ferro na forma de fios, certo? Na forma de fios. Então a superfície de contato é maior. Quanto maior a superfície de contato, turma, maior a velocidade da reação. Ainda falando da superfície de contato, olha só. Durante a digestão, certo? Íons hidrogênio são retirados do sangue para a produção do HCl, que é o suco gástrico, né, presente no nosso estômago. Essa retirada provoca o que se denomina alcalose pós-prandial, ou seja, um estado de sonolência após as refeições. Essa alcalose será mais intensa se os alimentos forem ingeridos em pedaços maiores, aumentando o tempo de digestão e a quantidade de íons, hidrogênios retirados do sangue. Então, qual é a recomendação, turma? Mastigue bem os alimentos, porque senão, né, se você engolir pedaços inteiros, né, do alimento, então a reação ela vai ser mais lenta, mais lenta. E esse processo mais lento vai acarretar o que? Uma maior retirada de íons hidrogênios do sangue para formar o ácido clorídrico ou suco gástrico. Isso vai gerar uma sonolência mais intensa após as refeições. Então a dica é mastigue bem os alimentos. Saindo da superfície de contato, vamos para um segundo fator, que é a temperatura. Quero que você preste atenção aqui na figura que eu coloquei para vocês. São alimentos que estão dentro de um freezer. Olha só. O aumento na temperatura aumenta a energia cinética das partículas dos reagentes, certo? Aumentando a quantidade de choques efetivos e, portanto, a velocidade das reações. Quanto maior for a temperatura, né, mais energia as substâncias vão ter para se movimentar, energia cinética. Esse aumento desse movimento vai levar, com certeza, a mais choques efetivos entre os reagentes. Isso vai acarretar, ao final, um aumento da velocidade. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Por isso, olha só o que eu escrevi para vocês. Quando queremos diminuir a velocidade da reação de decomposição de um alimento, nós abaixamos a temperatura colocando-o na geladeira. E se você quiser conservar, então, carne, peixe, né, frango, você consegue conservar por um tempo maior ainda se você deixar no freezer.
certo? Porque ali a temperatura é mais baixa ainda. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações. E o contrário, quanto menor a temperatura, menor a velocidade das reações. Tudo bem? Olha só. Se quisermos aumentar a velocidade da reação de cozimento dos alimentos, beleza? Agora a gente não quer preservar o alimento, nós queremos cozinhar. Então, olha só, basta colocá-los numa panela de pressão, que com o aumento da pressão, aumenta também a temperatura de ebulição da água líquida em que o alimento está. O alimento está ali naquela água, o aumento da pressão ele vai acarretar o aumento da temperatura desse líquido. E aumentando a temperatura desse líquido, a temperatura de ebulição desse líquido, né, a água na panela de pressão ela ferve acima de 105 graus Celsius. Ok? Então, esse aumento vai fazer com que o cozimento do alimento seja mais rápido, certo? Então, o uso da panela de pressão torna o cozimento mais rápido, porque você aumentou a pressão aumenta a temperatura de ebulição da água, e quanto maior a temperatura, mais rápida a reação. Os incêndios, em geral, costumam ser devastadores, porque a temperatura do ambiente vai aumentando, o que provoca um aumento na velocidade da reação de combustão, né? É um processo em cadeia, né? Então, começou o incêndio, isso vai gerar um aumento na temperatura ambiente, na região, né, externa, e aí isso vai gerar mais incêndio, né? Vai estar alimentando o fogo, certo? Então, de forma geral, o aumento da temperatura leva a um aumento na velocidade da reação. E o contrário é verdadeiro. A diminuição da temperatura leva a uma diminuição na velocidade da reação. Turma, um terceiro fator é o uso dos catalisadores. Então, catalisadores são substâncias capazes de acelerar uma reação sem sofrerem alteração permanente, isto é, não são consumidas durante a reação. Ok? Então, catalisadores eles vão acelerar a reação. Por quê? Os catalisadores criam um caminho alternativo que exige menor energia de ativação, fazendo com que a reação se processe de maneira mais rápida. Eu quero que agora você preste atenção nesse gráfico que está na tela e, se possível, faça o print. Agora é importante, olha só. A reação química, para acontecer, reagente, se transformar em produtos, é necessário uma energia mínima, né? Já trabalhamos isso numa aula anterior. É necessário uma energia mínima, né, para que esse processo ocorra, certo? Essa energia mínima chamamos de energia de ativação. Turminha, a energia de ativação, né, na prática, posso chamar de barreira energética. Essa barreira que faz com que automaticamente reagente não se transforme em produto, ok? Então, os reagentes precisam transpor uma barreira energética, energia de ativação. Então, olhando aqui no gráfico, né, a energia de ativação da reação sem catalisador é representada por essa linha preta aqui, ó. Beleza? Observe que nós temos, ó, uma grande barreira energética, uma grande energia de ativação. Bom, nessa reação, né, se for usado um catalisador, o catalisador ele vai fornecer um caminho alternativo para os reagentes se transformarem em produtos. Esse caminho alternativo é um caminho, indicado aqui pela linha azul, onde vai ter uma barreira energética menor. Turminha, quanto menor a barreira energética, mais rápida a reação. Ou seja, quanto menor a energia de ativação, mais rápida será a reação. Então, esse caminho alternativo apresenta uma energia de ativação menor. Então, com isso, a reação vai se processar de forma mais rápida, ok? Então, os catalisadores, eles aceleram a reação,
porque eles indicam um novo caminho que apresenta uma barreira energética menor. O interessante é que os catalisadores, na sua maioria, eles são regenerados ao final. Então, se você usou uma massa X de um determinado catalisador, você vai obter novamente a mesma massa quase que integral ao final do processo. Ok? Um catalisador, trouxe aqui algumas observações. Então, um catalisador acelera a reação, mas não aumenta seu rendimento, certo? Ele não vai gerar mais produtos. Não, ele não aumenta o rendimento. Isto é, ele produz a mesma quantidade de produto, só que num período de tempo menor, né? O catalisador ele não altera o ΔH da reação, ele não altera a variação de entalpia. A reação exotérmica não vai virar endotérmica, não. E nem vai liberar mais ou menos, ou absorver mais ou menos, não. É o mesmo ΔH. Só que essa reação irá acontecer num tempo menor. Um catalisador acelera tanto a reação direta quanto a inversa, pois diminui a energia de ativação de ambas as reações. Aqui para processos reversíveis, certo? O processo reversível ele acontece no sentido direto e no sentido inverso. O catalisador vai diminuir a energia de ativação para ambos os processos, direto e inverso, certo? Esse gráfico aqui, ele representa o quê? Ele nos diz que nós vamos chegar a uma mesma quantidade do produto, só que num tempo, olha só, num tempo menor, Então, o catalisador ele acelera a reação porque ele gera um caminho alternativo com uma energia de ativação menor. Por fim, a concentração dos reagentes, né? Concentração dos reagentes, turma, o que a gente vai entender? Nós vamos entender como quantidade dos reagentes, certo? A velocidade de uma reação depende também da concentração dos reagentes, pois ela está relacionada com o número de choques entre as moléculas, ok? Turma, quanto mais reagentes a gente colocar, maior será a probabilidade desses reagentes entrarem em contato, haver o choque e, com isso, a formação do produto. Então, nós vamos trabalhar um exemplo usando substância A e substância B, de forma bem genérica, certo? O número de choques e, consequentemente, a velocidade irão depender das concentrações de A e B, né? Vamos considerar 4 situações, e aqui está a figura para essas 4 situações. Primeira, segunda, terceira e quarta situação. O que está acontecendo? Na primeira situação, eu tenho uma molécula de A e uma molécula de B, certo? Existe apenas uma possibilidade de choque, de colisão entre A e B. Na segunda situação, olha só, eu dobrei a quantidade de B. Eu tenho uma molécula de A e 2 moléculas de B. Turma, eu dobro a quantidade de choques, a possibilidade de choques. A molécula de A pode se chocar com a de cima ou com a de baixo. Então, agora nós temos 2 possibilidades para acontecer o choque. Na terceira situação, nós dobramos tanto A quanto B. Nós temos agora 4 moléculas, 2 de A e 2 de B. Turminha, existe agora 4 possibilidades de choques. Beleza? 4 possibilidades. Então, nós temos agora uma possibilidade maior de choques entre as moléculas, consequentemente, podemos ter uma velocidade maior. Na quarta situação, eu dobrei B e tripliquei A. Então, olha só, nós temos agora 6 possibilidades das moléculas se encontrarem e gerar a substância AB. O que a gente pode concluir, turma? Bom, essa relação demonstra que o número de colisões e, consequentemente, a velocidade da reação são proporcionais ao produto das concentrações. Ou seja, quanto mais elementos a gente inserir, né, quanto maior for a quantidade dos reagentes, haverá uma maior possibilidade desses reagentes se encontrarem, né, haver o choque eficaz e, com isso, a formação do produto, levando a um aumento na velocidade das reações. Quanto maior a superfície de contato,
maior velocidade. Quanto maior for a temperatura, maior a velocidade. Quanto mais reagentes tivermos, maior será a velocidade. Abraço, turma, e até a próxima.